Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Gente, perdoa, a gente está um pouco atrasado com os conteúdos aqui, mas essas chuvas trouxeram prejuízos bastante significativos e a saúde da gente também abarcou nessa aí. A gente ficou um pouquinho preso, mas hoje eu quero trazer para vocês a aula sobre Lucas, o Evangelho segundo Lucas, não é? E a autoria desse que é o terceiro evangelho tem sido atribuída a Lucas por toda a igreja cristã, tá? Os pais da igreja, tá? Eles atribuíram firmemente a Lucas essa autoria, como Pápias, tá bom? Clemente, tá? E o tempo de escrita desse evangelho data de mais ou menos 60. Estamos falando de datas aproximadas, 60 depois de Cristo. São datas aproximadas. Por que datas aproximadas? Porque houve muito contexto histórico e a autocrítica mostra para a gente uma mudança de cenário muito forte. Por exemplo, no ano de 69, só em 69, houve três imperadores em um só ano. Veja que confusão política, não é? E social também estava a Palestina nesses tempos. Então agora aqui a gente está falando de 60, e vemos aqui então Lucas como um médico que era companheiro do apóstolo Paulo, tanto no evangelismo quanto nas prisões, tá bom? Ele assiste a Paulo, ao ponto de Paulo falar, somente Lucas ficou comigo. Então, Lucas, ele escreve o terceiro evangelho. Muito bem. Agora, o tema de Lucas, o tema desse evangelho que Lucas escreve, ele vem falar sobre Jesus como um homem perfeito, né? Cheio de simpatia para com a humanidade, alguém que se importa com o sofrimento da humanidade. Enquanto nós dissemos que Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas então vem escrever para o povo mais cultos. Ele escreve para os gregos, né? Para aqueles que detinham a cultura, a filosofia e que eram sábios dentro dessa educação. Eram chamados helenistas, tá? Os helênicos, aqueles, portanto, que eram detentores de uma educação refinada. Lucas escreve para eles. Entretanto, Lucas é o único autor, né, do Novo Testamento que não era judeu, tá? De nascimento ele não era judeu. Então, esse é um fato muito importante para a gente grifar aqui, né? E ele nos apresenta um relato preciso da vida de Cristo. Ele foi o que mais pesquisou. Para elaborar o evangelho que leva o seu nome, né? Então, para quem ele escreve? Ele escreveu em particular, para um cristão chamado Teófilo. Você vai encontrar isso no livro de Lucas, no capítulo 1, versos de 1 a 4, falando sobre Teófilo, não é? E não há dúvida de que o relato foi dirigido a um vasto círculo de leitores, incluindo os gentios e as pessoas em todas as partes. Então, embora Lucas escreva para Teófilo, isso foi então estendido a outras tantas pessoas que quiseram fazer frente a um conhecimento do Evangelho, já que o Evangelho é um só, mas Mateus escreve usando uma ótica, Marcos escreve usando outra ótica, e agora vem Lucas ainda com uma terceira ótica, ou seja, um é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ele foi escrito pelas óticas desses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e a posteriori João. Então, essas pessoas foram agraciadas por pontos de vistas que outros não tiveram, tá bom? Então fica aqui essa aula ainda que en passant
mas que vale bastante a pena a gente observar para a gente mais tarde fazer apontamentos mais seguros, tá bom? Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente.